Olá, dando continuidade à geologia, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, inicialmente, sobre estruturas geológicas. Ou seja, a gente pegando a crosta terrestre, a gente pode dividir essa crosta terrestre em três grandes estruturas geológicas, de acordo com a sua formação e o que encontramos nela. Nesse caso, nós temos os dobramentos modernos, nós temos as bacias sedimentares, e nós temos os escudos cristalinos, que às vezes, dependendo da referência que você pega, usam a expressão crátons. Bem mais raro, mas pode aparecer. O nome já nos indica muita coisa. Dobramentos modernos, ou seja, dentro da escala geológica, é a estrutura mais recente do planeta Terra. Os dobramentos modernos foram formados a partir de movimento convergente de placas tectônicas. A gente vai ver mais à frente como isso ocorre. Mas, de forma geral, choque de placas há alguns milhões de anos atrás formaram as grandes cadeias de montanha que existem no globo, como os Andes, o Himalaia, por exemplo. Ok? No caso pensando no Brasil, o subsolo brasileiro, a crosta brasileira, a crosta terrestre brasileira, não apresenta dobramentos modernos. A gente vai ver, mas já adiantando, o relevo brasileiro é muito antigo, encontra-se no meio de uma placa tectônica, faz com que a gente não tenha grandes montanhas. Nosso ponto mais alto, que é o pico da Neblina, no norte brasileiro, ele não apresenta 3.000 metros de altitude. Bacias sedimentares, sedimentos, ou seja, é aquela região geológica composta principalmente por sedimentos. Nesse caso, sedimentos, principalmente sedimentos orgânicos. No caso do território brasileiro, isso representa 64% do nosso território. Então, onde está concentrado principalmente a questão do petróleo, que é um derivado de decomposição orgânica, carvão mineral também, e assim por diante. A gente viu, no Brasil a gente não tem muito carvão mineral, mas no caso do petróleo é interessante. E por fim, os escudos cristalinos, dentro das estruturas geológicas, são os mais antigos, formados ainda lá na era pré-cambriana, a primeira de todas. O próprio nome diz cristalinos, ou seja, onde nós encontramos as rochas cristalinas, no caso as rochas magmáticas e metamórficas. Então você tem ali nos escudos cristalinos o granito, por exemplo, o mármore e toda uma leva muito grande de minerais metálicos, ferro, manganês, cobre, enfim. Isso representa cerca de 36% do território brasileiro, concentrado principalmente em 2 estados, no Pará, mais precisamente na Serra do Carajás, principal área de extração mineral do Brasil hoje, e em Minas Gerais, principalmente no quadrilátero ferrífero, que ainda é uma área de exploração importante no Brasil. Ok? E além disso, hoje nós vamos falar também de 2 teorias muito importantes. Teorias essas que sustentam boa parte do que a gente acredita que aconteça na geologia hoje. Na verdade, essas 2 teorias elas se complementam, que é a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas, que a gente já falou muito
né? Placas tectônicas. A gente vai entender como funciona isso. Primeiro, a teoria da deriva continental. Dentro da teoria da deriva continental, duas palavrinhas vão aparecer, né, bastante. Pangeia e Pantalasa. O que diz essa teoria? Vou pegar aqui o mapa mundi. Ok? Então, hoje, a atual configuração dos continentes está dessa forma aqui hoje. Mas, segundo a teoria da deriva continental, acredita-se que aproximadamente 200 milhões de anos atrás, todos esses continentes estavam juntos, formando um supercontinente, que recebeu o nome de Pangeia. E no entorno desse supercontinente, um único oceano, Pantalassa, e que, devido ao movimento das placas tectônicas, esses continentes se romperam. Num primeiro momento, vai se formar dois supercontinentes. Nas terras ao norte, a Laurásia, né, parte da Ásia hoje, da Europa, da América do Norte, e ao sul, a Gondwana. Tá? Na sequência, continua, e inclusive continua até hoje, né, se separando os continentes para chegar aos continentes atuais. Teoria da deriva continental. Que tem como base essa teoria? Além dos fósseis, que são, né, a sua essência mais importante, mas geograficamente, se a gente analisar o contorno da América do Sul e o contorno da África, a gente pode analisar que há um encaixe quase que perfeito dentro desses dois continentes. Essa é uma forma visual de sustentação da deriva continental. Então a separação ela continua acontecendo, né, de forma que a América se distancia cada vez mais da Europa e Ásia. A outra base da teoria da deriva continental é a teoria das placas tectônicas. Toda a crosta, seja a crosta terrestre onde estão os continentes, e a crosta oceânica, o fundo dos oceanos, é composta pelas placas tectônicas. Seriam 12 grandes peças de quebra-cabeça por baixo, né? Fazem parte da crosta, entre a crosta e o manto, que flutuam sobre esse manto, né? Onde está o magma, através do princípio da isostasia. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o magma é uma substância pastosa, incandescente, em estado de fusão, ou seja, extremamente quente, uma pressão muito grande que o interior da Terra exerce sobre a crosta. Faz com que essa força movimente as placas tectônicas, que por sua vez movimentam a crosta terrestre e o fundo dos oceanos, a crosta oceânica. Exatamente esse movimento das placas tectônicas é que fizeram com que a deriva continental acontecesse. Além disso, a gente vai ver numa próxima oportunidade também que esse movimento das placas tectônicas elas são responsáveis por vários fatos que acontecem com o planeta Terra, né? Terremotos, vulcões, entre outros fatos que nós iremos ver numa próxima oportunidade. Essas placas tectônicas são 12 e se dividem de acordo com os continentes oceânicos, ou seja, nos continentes nós temos as placas continentais, no oceano nós temos as placas oceânicas. A gente vai ver isso ali na prática. Interessante, importante ressaltar que o
território brasileiro, ele encontra-se sobre uma placa tectônica chamada sul-americana. É exatamente por estar sobre a placa sul-americana que no Brasil não tem os dobramentos modernos. Porque os dobramentos modernos só ocorrem, ou melhor, só ocorreram em contatos de placas tectônicas. É por isso que no Brasil também nós não temos vulcões ativos, né? Por não estar em limite de placas tectônicas. E é por isso também que no Brasil nós não temos o epicentro de um abalo sísmico, ou seja, um terremoto e um maremoto. Os abalos podem até atingir o Brasil, mas quando chegam ao Brasil já numa intensidade muito menor. O epicentro, ou seja, onde os efeitos, as consequências são maiores devido aos tremores, não temos o território brasileiro, pelo Brasil estar sobre a placa sul-americana. Ok? Então, a ideia é o seguinte, na prática, na teoria das placas tectônicas. Tem a crosta, ok? Então, aqui nós temos a crosta. Pode ser tanto a crosta terrestre quanto a crosta oceânica. Se for a crosta terrestre, né, vou usar aqui o exemplo, nós vamos ter aqui o continente. Ou, no caso, se for a crosta oceânica, o fundo dos oceanos. Logo em seguida, né, junto com o continente, nós teríamos a placa continental. Ou, no caso da crosta oceânica, a placa oceânica. Ok? Os dois tipos possíveis que nós temos de placas tectônicas. Por baixo da crosta, né, aqui por baixo da crosta, nós já vimos, nós temos um manto. O manto ele é composto principalmente pelo magma, certo? Ou seja, esse magma em altas temperaturas e altas pressões exerce uma força sobre a crosta. Essa força faz com que isso aqui se movimente. Ao se movimentar, deu origem à deriva continental. E atualmente, a gente vai ver numa próxima oportunidade, esse movimento das placas tectônicas são responsáveis por várias consequências. São 3 movimentos principais. Convergente, que é o choque de placas. O divergente, que é o afastamento de placas. E o tangencial ou transversal, que é o movimento, né, oposto de placas. Ok? Na próxima oportunidade, a gente vai ver detalhadamente cada movimento desse e suas consequências. Valeu!